de Deus, a chamada está sendo gravada. A Vaninha, gente, ela é tudo, ela é o marketing mais profissional do Brasil. Vocês imaginarem, gente, eu não tenho nem computador, Maluzinha. Tia Claudinha nem computador tem, eu falo sempre pelo celular. É uma vergonha, né? E não sei, nada dessa tecnologia. Mas a gente tenta, né? Pelo Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Então, que bom que nós estamos aqui, somos escolhidos a dedo, né? Pelo Espírito Santo, que a gente abra o nosso coração e deixe uma luzinha trazer toda essa bênção que ela traz toda noite para nós. Boa noite, gente. Queria convidar vocês a sentarem em uma posição confortável. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Vai esvaziando a sua mente. Vai acalmando. Vai sentindo cada batida. Esqueça tudo que você fez hoje, toda a correria, tudo que você fez. Vá deixando sua mente limpa, calma, para receber a palavra. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, paz. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda angústia, toda raiva. Mais uma vez, inspira coisa boa, amor, fé. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, toda tristeza, toda vergonha de proclamar a palavra. Mais uma vez, inspira coisa boa, unção do Espírito Santo. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, tudo que impede o Senhor de fazer morada. Peça ao Senhor que Ele se revele no meio de nós, que tudo que Ele quer nos dizer, que Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje, que hoje nosso coração possa queimar e que os nossos corações de pedra possam ganhar vida outra vez. Não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Que tema forte e difícil de ser praticado. É muito difícil não ter medo. Pedro, o discípulo de Jesus, teve contato direto com ele. E quando ele estava andando sobre as águas, ele desviou o olhar do Senhor e ele teve medo. E ele começou a afundar. É muito difícil ter um olhar fixo no Senhor. Muitas vezes nós pensamos que é só dizer que somos cristãos, só dizer que seguimos, mas não adianta seguirmos com as nossas vontades. No Pai Nosso, nós rezamos o seguinte: venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade. Mas será que nós estamos prestando atenção no que nós estamos falando? Ou nós só estamos rezando no automático? Será que estamos rezando com verdade? Ou só rezamos, Senhor, que seja feita a vossa vontade, mas se for desse jeitinho, eu quero. Se você puder fazer isso, eu vou achar melhor. Jesus se entregou por nós, sem mais nem menos, sem brechas para a vontade dele, porque a vontade dele era a vontade de Deus. Então que nessa noite a nossa vontade seja a vontade do Pai, e que a nossa fé, que o nosso olhar estejam fixos no nosso Pai, o nosso Pai que sempre estará aqui para nos animar. Amém? Amém.
Amém. Amém. Gente, não, uma luzinha, né? Ai, que delícia escutar você, Malu. Precisava de ninguém falar mais nada, sinceramente. Tem segunda-feira que eu falo assim, pra que alguém vai falar mais alguma coisa? Sinceramente, te amo, minha linda. Semana passada, gente, nós pedimos, né, que a gente sentasse mais confortáveis aí, se quem puder, né? Não sei se tem alguém no carro ou em algum outro lugar. Mas semana passada a gente pediu que a gente diminuísse a luz do lugar que a gente estava, né? E fechasse os olhos, se sentasse numa posição mais confortável, para que deixasse mesmo, né? Essa palavra de Deus cair no nosso coração para nos curar, prestar mais atenção. Só que antes da gente fazer isso, abaixar a luz ou apagar totalmente, fechar os olhos, lê aí na tela o que hoje, o recadinho de amor para você e para mim, que Jesus nos mandou hoje. Fortaleçam as mãos cansadas. Deem firmezas aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. A gente podia até parar aqui. Ele vem para nos salvar. Mas aí ele ainda completa com mais uma frase mais carinhosa de proteção. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Que palavra, gente. Então vamos tentar fechar nossos olhos, abaixar essa luz aí, igual eu falei. Se sentar nessa posição confortável. Fortificai as tuas mãos. Pois é, gente, mais uma segunda-feira aqui, mais um mês começando, abril se foi, foram 30 dias, igual eu falei, o encontro da semana passada. E o maio está aí, começando um novo mês. E nesse novo mês, muitos de nós já começamos esse mês esgotados, desanimados, sem coragem. Eu tenho certeza que se eu perguntar para a maioria de nós que estamos aqui nesse grupo, eu tenho certeza que uma dessas 3 palavrinhas que eu falei, esgotados, desanimados ou sem coragem, alguém ia falar que uma dessas coisas está dentro do coraçãozinho nesse começo do mês de maio. Só que hoje a bondade, o carinho, o amor de Deus, ele traz para nós essa confiança. É difícil, uma Luzinha falou. É difícil, né? Falar às vezes. É muito fácil. Mas a gente tem esse medo, a gente desanima, a gente perde a coragem. Mas o Senhor, nessa noite, com todo o carinho dele, por mim e por você, ele grava no seu coração e no meu coração. Ele quer gravar. Ele quer que a gente tome posse nessa noite. Você que está aí passando pelas noites traiçoeiras, pelo deserto, por esse tempo árido que você não vê saída, que você tem dúvidas, que você tem medo. Esse tempo que você está esgotada de ser da sua profissão, de ser mulher, do seu relacionamento, do seu trabalho. Você está desanimada. Às vezes a gente está pensando, eu e você estamos pensando assim, gente, a gente já está quase no meio do ano de 2026. Que desânimo, tudo que eu pensei lá na virada, nada ainda aconteceu. Mas não tenhais medo. O Senhor, nessa noite, Ele está fortalecendo as nossas mãos desfalecidas, nossas mãos que estão trêmulas, sem coragem. O Senhor está fortalecendo os nossos joelhos, curando os nossos joelhos vacilantes,
trêmulos. O Senhor está nos colocando de pé, criando asas de águia na minha vida e na sua, para que a gente saia desse encontro, dessa segunda-feira, fortes, corajosos, animados, sem temer coisa alguma. É difícil? É. Mas cada dia, cada segunda-feira a gente vem aqui para o Senhor gravar, para o Senhor deixar que essa voz dele ecoe no meu e no seu coração. Então hoje ele vai falar para nós, mais uma vez eu quero falar aqui para mim e para você, porque eu que estou falando aqui sou a primeira pessoa a escutar. Cláudia, Vânia, Dani, Carol, Malu, Vitor, Ana, Nayara, Heloísa, Andréia. É Jesus falando para você, não duvide. Você não teria perdido esse tempo aqui para escutar a abobrinha, não, como a Vaninha colocou na música no começo. Do começo, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus não é homem para mentir. Esse grupo ele está de pé, ele vai fazer 6 anos. Se não fosse de Deus, esse grupo já teria acabado. Mas não, ele te chama, ele me chama aqui, porque ele tem promessas para você. Ele quer que ecoe no seu coração essa palavra dele hoje te falando. Não tem medo, anima, não desista. Pois eu sou Deus e estou aqui com você, eu venho para te salvar. A gente tem noção que ele vem para me salvar, para te salvar do buraco que você encontra hoje, do desânimo que você encontra hoje, do esgotamento físico, emocional, espiritual que você encontra hoje, para te dar novas forças. Tudo que a gente acha que é impossível, que a gente acha que não vai acontecer, que a gente já desanimou, igual eu falei, nós estamos chegando no meio do ano e nós te fizemos promessas lá no começo, na virada. Eu vou mudar de emprego, eu vou emagrecer, eu vou ser melhor, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. E você desanimou porque você achou que o Senhor não está com você. Você acha que o silêncio dele é resposta sim, para te falar que ele tem te guardado. Ele tem te guardado como aquela ovelhinha que ele coloca ali, ó, na cacunda dele, ali no pescoço, agarradinha, segurando as perninhas, 2 de cá e 2 de lá, bem agarradinho no pescoço dele. E caminha com você te carregando. E falando para mim e para você, fortaleça suas mãos, filha. Não preocupe se seus joelhos estão vacilando hoje, porque amanhã eu vou te colocar de pé, como uma águia, voando alto. Muitas vezes, como a Maluzinha falou, é difícil nós ficarmos com os olhos fixos no Senhor. É mais fácil a gente ficar com os olhos fixos no desânimo, na dor, na angústia, no desespero. Parece que o inimigo ele quer isso, mas não. Hoje eu declaro, nós declaramos em nome de Jesus, pelo poder do sangue derramado dele nessa cruz, pelo poder do Espírito Santo que ele enviou em Pentecostes, sobre os apóstolos reunidos no cenáculo junto com Maria, a mãe dele. Um renovo, um tempo novo. Porque nessa passagem de Isaías, lá no começo, vai falar assim no primeiro versículo: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Hoje está nascendo flor no seu coração seco. Hoje a terra seca do meu e do seu coração, essa terra que estava desanimada, sem coragem,
cansada, esgotada. Deus está fazendo florir um tempo novo, uma terra boa, uma terra molhada, uma terra cheia de flores. E você cantará hinos de alegria. Você cantará hinos de alegria, porque a sua terra daqui para frente será fértil. Isso não é palavra da Cláudia aqui hoje, nem da Maluzinha, nem da Dani, nem da Vaninha. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Por isso que eu falo assim, com uma voz mais forte, com a autoridade de Jesus, que não é a minha autoridade, porque eu não sou nada. Eu sou um instrumento, eu sou um nada. Mas o Senhor me usa para declarar e fazer ecoar no seu coração e no meu que um deserto vai florir na minha vida e na sua. Que Ele está te dando joelhos fortes, mãos fortes, pés corajosos, ânimo. Gente, quanto desânimo o demônio tem colocado na nossa vida nesses tempos. Quanta pessoa com pânico, com depressão, desanimadas com o trabalho, desanimadas de ser mãe, desanimadas de ser esposa, desanimadas de ser mulher, desanimadas de viver. Mas hoje o Senhor está florindo, fazendo o nosso coração ser fértil. E quando um coração é fértil, você pensa em quê? Em vida. Porque para uma criança nascer, a mulher tem que ser fértil. E um homem também. E se junta ali o óvulo, ali no embrião, se une e vira vida. A fertilidade nasce uma vida. Essa vida que o Senhor está colocando no meu e no seu coração. Com muitas flores, muita água. Com essa terra boa. Mas não para a gente ficar parada. Que a gente saia em missão, principalmente dentro da nossa casa. O Senhor está me falando aqui forte. Nós precisamos evangelizar na nossa família, pessoal. O Senhor está me falando aqui forte. Nós estamos deixando de evangelizar na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos parentes. Tenha coragem. Não tenha medo. Olha a passagem. O Senhor está fortalecendo suas mãos cansadas. Às vezes as mãos estão cansadas, mas estão lá digitando sua besteira no celular. Olhando Instagram, olhando a vida dos outros. Pega sua mão, que era cansada, e manda uma mensagem de paz, uma mensagem forte. Um Pai Nosso bonito, uma música bonita. Essa passagem aí. Manda um áudio de voz, se você não tem coragem de ligar e olhar na cara da pessoa. Manda uma mensagem falando: Jesus te ama. Acredita. Acredita. Fortalecei os vossos joelhos vacilantes, vossas mãos cansadas. Tudo passa, gente. Não vamos ficar de cabeça nesse desânimo, nesse esgotamento, não. Isso tudo vai passar, gente. Toma posse todo dia da palavra de Deus. Não deixe esmorecer, não. Não desanima com a palavra de Deus, não. Não desanima de fazer uma novena, de rezar um terço, se você é católico, de buscar na sua igreja a sua confissão, bater um papo com o seu padre, com o seu pastor, com o diretor espiritual. Não desanime, que o demônio quer isso. O demônio quer nos derrubar, nos enfraquecer, fazer o nosso coração ficar essa terra quebrada, doente, mas não. Hoje o Senhor nos coloca uma terra fértil, um deserto alegre, um mar de oportunidades para mim e para você nesse mês de maio. O Senhor nos coloca um mar de oportunidades. Então, toma posse, minha irmã, meu irmão. Toma posse dessa promessa, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Você pega a palavra dele, a promessa de Gênesis, a Apocalipse.
Tudo é cura, é libertação, é salvação. Só que nós desanimamos até de pegar a palavra. Eu, Cláudia, me coloco nessa. E a gente dá brecha para o inimigo entrar. Porque Deus, ele bate na porta do nosso coração e nos dá liberdade se a gente quer abrir ou não. O inimigo não. Ele entra pela brecha que você deixa da sua janela, da flechinha lá debaixo da sua porta. Ele entra, ele invade, porque ele é ladrão, ele rouba. Mas Jesus hoje está batendo na sua e na minha porta, querendo entrar. Deixa ele entrar. Deixa ele fortalecer suas mãos cansadas. Firmar seus joelhos fracos. E falar para você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. A palavra, gente, essa frase, não tenham medo, nós temos 365 dias no ano. Ela é falada na Bíblia 365 vezes. Ou seja, para cada dia a gente lembrar, não tenha medo. Agora eu queria que a gente fechasse nossos olhos para escutar essa música que ele, Jesus, Deus me enviou, te enviou, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma pessoa só. É mistério, eu não entendo, você não entende, Santo Agostinho não entendeu, os santos não entenderam. Mas é a força de um pai que cuida, de um filho que te salva e de um Espírito Santo que hoje renova e fortalece e transforma a minha vida e a sua. Essa palavra é para mim e para você. Voa, 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 meu irmão, voa, minha irmã. Voa alto, porque você está nas asas do Senhor. Não tenha medo, você é uma águia do Senhor. Voa, voa nos sonhos do Senhor. Voa e não desanime, não se entregue, não olhe para trás, não olhe para trás. É a palavra de Jesus para finalizar esse grupo, para mim e para você. Voe, porque você já é mais do que um vencedor, uma vencedora. Nas asas do Senhor você vai chegar no impossível que eu e você não imaginamos. Então voa, voa alto, voa nas asas do Senhor e acredita que Ele tem um plano de amor. Na semana passada nós falamos que aquela música do Frei Justo, ela fala que toma minhas mãos e fecha os olhos, né, e deixa Jesus levar. Será que nós pensamos nisso durante essa semana que passou? Da gente fechar mesmo, entregar nossas mãos, colocar nossas mãos juntas com a de Jesus e de olhos fechados deixar Ele nos levar mesmo? É isso, essa noite Ele fala, voa que você já é mais do que uma vencedora, voe que você já é mais do que um vencedor, pelo poder, honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Quando eu falo que você treme o céu, Claudinha, não tem jeito. O Espírito Santo se revela e vai. Vocês não têm noção o que ela faz na igreja, nas mães que oram. Vocês têm que assistir um dia. É um trem de louco. Maravilhoso. Amiga, que Deus te abençoe infinitamente. Que você continue sendo canal do Espírito Santo, viu? Fez o céu tremer. Glória a Deus, é isso meu ministério, salvar almas, fazer o céu tremer, em nome de Jesus, por Ele, para Ele, com Ele, né? Porque nós somos apenas uma formiguinha, como o Padre Marcelo fala, um instrumento frágil, inútil. Verdade. Eu queria falar duas coisas que tocou meu coração, que você falou muito sobre a gente evangelizar na nossa família, né? Então, hoje está sendo gravado o nosso encontro. Quando Vaninha colocar lá pra gente, vamos fazer um propósito, encaminhar para alguém da nossa família e para um amigo que a gente acha que necessite. Deus tocou profundamente no meu coração que tem pessoas precisando escutar essa palavra, pessoas que não estão conseguindo ficar de pé verdadeiramente, que os joelhos estão fraquejando, e que é para essa pessoa. O Espírito Santo se revelou e nós não podemos ser egoístas, a gente não pode desperdiçar essa palavra, esse momento tão maravilhoso que nós vivemos.
E Claudinha falou que a frase "não tenha medo" se repete 365 dias. Faça um propósito com você, inicie seu dia, não tenha medo, pois o Senhor está comigo. Vem, Senhor, caminha comigo. Faça esse propósito com você. Amém? Amém. Amém, gente. Alguém quer falar alguma coisa, dar algum testemunho? Então, eu quero falar só uma coisa. Eu ganhei de presente de Natal, de um casal de amigos meus, o devocional do David Leonardo. E eles mandaram para mim em janeiro. E chegou aqui essa semana só, pelos Correios. E aí, eu comecei agora, 1º de maio, porque é um por dia, né? Eu nunca tinha feito esse. Eu tinha feito um outro que era sem data, assim. Aí, esse de maio, e aí ele fala para você começar no dia mesmo, assim, se você já perdeu, você pode até voltar algum dia e fazer 2, mas você começa da data. E o propósito de maio, ele fala assim, sempre há uma nova estação, não se deixe abater pelas dificuldades que surgem ao longo do caminho. Dê passos de fé e alcance um futuro extraordinário. E a palavra de hoje, ele falava assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. E eu comecei meu dia hoje eu acordei cedo, fui fazer o devocional e passei o dia, e algumas coisas na minha cabeça ficaram vindo, assim, eu estou esperando uma resposta, e quanto mais essa resposta demora de chegar, mais dá um pouco de ansiedade, mas também, ao mesmo tempo, um pouco de desistência na cabeça da gente, né? E antes de eu entrar aqui, eu estava vendo um vídeo de uma pastora até no YouTube, e comecei a fazer a oração de expulsar isso da minha mente mesmo, sabe? Porque eu acredito muito que, como a Maluzinha falou no começo, a gente aceitar a vontade de Deus na nossa vida, mas enquanto as coisas não se confirmam, que a gente também não desista, né? Então, eu acho que o inimigo, ele fica querendo, pelo menos na minha vida, é assim, vai lá, desiste, olha lá, Deus está colocando no seu coração, mas não é nada disso não, entendeu? Tipo, o tempo inteiro eu fico sendo tentada para me entregar às tentações de desânimo, assim, e eu acho que a gente tem que rezar muito, a gente tem que fazer muita oração para expulsar esses desânimos do nosso coração. Acho que esse livro, ele chegou para mim na hora certa, apesar de ter demorado 5 meses, quase para os Correios entregarem, acho que chegou na hora certa, porque eu precisava dessa palavra de não desanimar, que Deus tem um plano E na minha olha a confirmação na passagem de hoje, hein, Vaninha? Sim, exatamente. Digam aos desanimados, não tenham medo, animam-se, olha aí. Meu Exatamente. Deus, como é que Deus costura tudo mesmo, né? Exatamente, era porque eu precisava escutar isso hoje também, né? Então, muito obrigada por se deixar ser veículo para trazer a palavra de Deus para a gente aqui hoje, Claudinha. Quase não era, né? Sempre acontece isso. Ai, ai. Deus está me moldando para me soltar mais aqui no grupo. Quem dia que se soltar, pelo amor de Deus. Tem mais, gente? Andréia, Heloísa, Nayara, alguém quer falar alguma coisa? Fátima, agradecer, mandar alguma mensagem? Ou quer rezar o Pai Nosso para nós? Eu senti também no meu coração, antes de alguém querer falar, pode falar, pessoal, por favor, que a gente recebe muitas orações no grupo. E, às vezes, essa oração fica para a gente aqui da diretoria, no final, a gente fica e faz a oração, né, por essas pessoas que pediram oração. Mas eu queria pedir para todo mundo do grupo orar por todas as orações que chegaram lá. Na hora que você for fazer sua oração, na hora que você for dormir, que você leia cada um daqueles pedidos lá e coloque nas suas intenções também. Assim como a gente pede para a gente receber, a gente também precisa orar pelos pedidos dos outros também, tá? Queria deixar esse pedido aqui. E quem quer se manifestar, alguém se sentiu tocado com as orações da Claudinha hoje, as palavras? Vitor, você quer falar alguma coisa? Nunca mais você falou aqui? Por enquanto não, só tô só escutando mesmo. Tá bom. Alguém mais?
Então, vamos todo mundo rezar o Pai Nosso juntos? Eu não tremi o céu. Quem treme o céu é o Senhor, né? Ele usou. Agora ele vai usar da nossa boca nesse Pai Nosso, todo mundo junto, para tremer esse céu, para selar essa aliança, essa promessa dessa palavra, né? Que ele mandou para mim, para você. E não duvidemos, gente. Não vamos brincar com a palavra de Deus. Porque vocês não sabem, vocês não têm noção. Nós não temos a dimensão do poder da palavra de Deus. Em toda situação da nossa vida. Até na hora que você assenta num banheiro, fazer suas necessidades. Se você precisar. A Lu falou que arrepiou o tempo inteiro, viu, Claudinha? A gente não tem noção da dimensão do poder da palavra. Então, como a Luzinha disse, né? A gente fala, seja feita a sua vontade, mas a gente realmente dá de um lado e toma do outro. Mas o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa pequenez. E Ele não olha esse lado ruim nosso, não. Então, vamos juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a tua paz. Amém. Amém. Beijo, gente. Até segunda-feira que vem, com a graça de Deus. Uma semana abençoada, igual a Dani falou, lembrem de mandar para alguém. Se não quiser mandar, né? Às vezes a pessoa não está com tempo de escutar a palavra, manda pelo menos esse versículozinho. Ô, Vaninha, coloca lá bonitinho depois aí, você colocou para nós. Né? E às vezes você manda só um áudio, que às vezes a gente tem vergonha, né, de aparecer, de ligar. Aí a gente manda um áudio. Beijo, gente. Fiquem com Deus.